Boa tarde a todos e hoje o nosso podcast é gravado diretamente aqui da minha casa. Eu vim abordar um assunto com vocês, já que o mês de março, né, a gente não só aborda o mês das mulheres, claro, mas abordamos também assuntos de extrema importância, né, que é a saúde física, mental e espiritual. E esse mês a gente vai estar abordando a saúde do intestino, né? Que é algo que a gente já sabe, né? Já tem aí várias pesquisas científicas, o tanto que o nosso intestino é importante para a saúde do organismo no todo, né? Então, várias doenças, né, que se manifestam na pele, várias doenças mentais, elas têm início lá no seu intestino, sabe? Aonde você começa lá na sua alimentação, e não é só na alimentação, viu, gente? Tem muito a ver com o emocional, com a saúde bucal também. Então, assim, o nosso corpo é tudo interligado, né? Na verdade, a gente tem que ter esse cuidado geral com o nosso corpo. E como eu sempre falo, mental, espiritual, físico, é tudo interligado. Então, gente, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu gosto de abordar temas também aos quais eu já passei, né? Então, vamos lá. Eu já tive a disbiose. A disbiose intestinal, ela é um desequilíbrio de bactérias boas e bactérias ruins no intestino. Então, geralmente, a disbiose é quando tem muitas bactérias ruins também no intestino. E aí pode ser provocado, pode ter várias causas, medicamento, o antibiótico causa muito isso, por isso que hoje usa-se muito, quando a pessoa está tomando o antibiótico, passar um probiótico para essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa que está tomando antibiótico vai eliminar tanta bactéria ruim, que é necessário, gente, pelo amor de Deus, eu não sou contra antibióticos, tá? Então, é necessário, dependendo do caso, dependendo da quando for realmente uma infecção, tem que se tomar o antibiótico. Então, tome o probiótico. Por quê? Porque o antibiótico, ele vai eliminar tanto a bactéria ruim, como a bactéria boa. Então, o seu organismo fica sem defesa. O que a gente precisa fazer com essa pessoa, com esse paciente? Aumentar a imunidade dele e passar probiótico. Até depois que ele termina o antibiótico, é necessário que ele fique tomando ainda uma semana de probiótico, para estar recuperando aquela flora dele, para ele depois de tomar um antibiótico, melhora a infecção, aí ele tem uma gastroenterite, né, e provocada um dos efeitos do antibiótico. Então, já se passa o probiótico para diminuir esses efeitos, né? Então, é muito importante a gente estar cuidando do nosso intestino. A imunidade nossa vem muito do intestino. Então, a gente tem que estar sempre prestando atenção em relação à imunidade, o que a gente come, o que a gente absorve, até de pensamentos, de emoções, porque as emoções estão ligadas ao intestino, sim. Você pode ver, às vezes a pessoa tá nervosa, né? Tá passando por algum momento difícil, tá ansiosa, ela pode ter aí uma diarreia ou uma constipação, afeta diretamente o intestino. Então, gente, a disbiose, ela causa mau hálito, ela pode dar náusea, vômito, as fezes ficam mole, a pessoa vai ao banheiro várias vezes ao dia, ou a pessoa tem constipação, pode ter cólicas também, porque ela provoca muitos gases. O xixi também, a pessoa tem uma impressão que é uma infecção urinária, mas não é, porque ela sente dor e às vezes quando vai fazer xixi, pode até arder um pouquinho esse xixi, e por incrível que pareça, não é infecção urinária, já é uma disbiose. Que mais que ela pode ter? São vários tipos de sintomas, dores de cabeça, enxaquecas, mau humor, cansaço,
candidíase em repetição. Então, gente, você viu tanto que a desbiose intestinal, ela pode causar sintomas que a gente às vezes nem pensa que está relacionado ao intestino. Por isso que eu vim aqui trazer esse assunto para vocês, que é de extrema importância e que muitas vezes a pessoa tem e não sabe que tem, né? Vai em vários médicos, faz ressonância, porque eu passei por isso, né? Há muitos anos atrás, eu sentia muita cólica, às vezes dores abdominais, e eram dores às vezes intensas. Às vezes eu pensava, é apendicite, né? É infecção urinária. Então fazia exame de urina, cultura, fazia tomografia, já fiz ressonância e nada, graças a Deus, né, de mais sério acusava. E aí eu fui uma vez no Dr. Jorge Nabuti e eu vivia indo em médico, porque era algo que me atrapalhava a minha vida. Eu tava perdendo a qualidade de vida, né? Porque dava aquele mal-estar, dava aquela indisposição, sabe? Você tava sempre cansada. E aí, quando eu fui nele, ele falou pra mim, olha, eu tenho quase certeza que você tá com disbiose. E aí, fiz um tratamento com ele, tive uma mudança aí na alimentação, onde eu comecei a introduzir também chás, comecei a tirar da minha alimentação aquilo que eu via que me dava náuseas, me dava gases principalmente, eu comecei a tirar. Então foi todo um processo, gente. Não é fácil, mas é possível. E a gente leva uma vida normal, tranquila. Então eu vou passar umas diquinhas. Se alguém não sabe, eu sou nutricionista. Fiz modulação intestinal, que foi assim um curso bastante complexo, difícil, mas para mim foi excelente, né? Trouxe muito conhecimento, principalmente nessa área do intestino, de avaliação de exames. Então tem exames que a gente já identifica, né, uma certa disbiose. E a disbiose, gente, ela não é a SIBO, que é a síndrome síndrome do intestino irritável, não é, tá? Então vamos lá. A disbiose pode levar, tá? Mas ainda não é. Então, gente, é um tratamento que requer desde a hora que você acorda. A raspagem de língua é super necessário, isso eu aprendi na nutrição Ayurveda, porque o organismo, quando você está dormindo, ele vai reparar tudo aquilo que ele precisa ser reparado. Ele vai, tipo, fazer aquela faxina enquanto você está em repouso. Por isso que o sono hoje é primordial para nossa saúde geral, né? É um dos primeiros pilares da saúde, é o sono. Você precisa ter horas de sono necessárias e você precisa ter um sono reparador. Então, começa daí. Se não tá tendo um sono reparador, vá atrás de profissionais para você ter uma melhora aí do sono. Gente, tudo isso é rotina. Eu sei que no nosso dia a dia é difícil, temos muitos afazeres, mas se você quer melhorar a qualidade de vida, não tem para onde fugir. Então, você precisa ter um sono regular, você precisa dormir mais cedo, para o seu organismo começar a ter uma limpeza melhor, com maior qualidade, melhor eficácia. Então, quando ele começa a fazer essa limpeza no seu organismo, enquanto você está ali repousando, que é o tempo que ele tem, que enquanto você está acordado, ele está ali, ó, preocupado com a sua digestão, preocupado para você manter o foco, né? Então, ele precisa estar quando você está fazendo atividade física para controlar sua pressão, sua temperatura. E é quando a gente dorme que ele vai fazer essa limpeza. Então, a gente precisa desse sono. Enfim, acordamos, a gente precisa excretar essa limpeza. E como que a gente excreta, gente?
Pelas fezes, urina, língua, nariz, né? Ouvido. Então, tudo isso é importante. É uma maneira que o organismo está jogando fora aquilo que ele não precisa. Por isso que o correto é você fazer fezes pela manhã, logo quando acorda. Isso mostra o quê? Que o seu organismo está fazendo uma faxina legal, com eficácia, tá? E é claro que também vai depender dessas fezes, mas eu não vou ficar entrando aqui em detalhes. Geralmente a pessoa que tem desbiose, uma diarreia, já tô falando, é diarreia, então as fezes, elas não têm formato, ou elas vêm também com muco, então é preciso estar verificando tudo isso, né? Então, gente, começa por aí, a raspagem de língua, olha só o tanto que é importante, né? Quando a gente acorda, a gente raspa a língua, escova os dentes. Eu faço um bochecho de óleo de gergelim, que é excelente para higiene da boca. Eu substituo ele até pelo enxaguante bucal, porque ele é natural, então tem que ser, gente, prensado a frio, tá? E ele é excelente para a saúde bucal e me traz muitos benefícios nessa parte, né, da saúde e até da minha digestão. Ali eu acordei, gente, faço minhas orações, minha meditação, que é super importante para essa questão mental. E aí eu vou beber minha água morna, né? Tem gente que põe limão, mas eu só bebo a água morna. Eu acho melhor, porque às vezes a pessoa tá com gastrite, alguma coisa, às vezes o limão intensifica. Então eu bebo a água morna, né? Morna, não é quente demais para não queimar, né? Mas também não é gelada. É temperatura ambiente para ali eu começar a preparar o meu organismo para a digestão. Então, gente, tudo isso é importantíssimo e é fácil de fazer. Às vezes eu falando aqui, fica algo, ai, que muita coisa. E dá, gente, dá conta, é tudo muito rápido. É que você faz no dia a dia mesmo, é raspar a língua, escovar os dentes, faz o bochecho de 1 minuto, 2 minutos no máximo, bebe sua aguinha ali em temperatura ambiente, então não é nada assim demais, que vá atrasar a nossa rotina, né? E ali, gente, eu tomo meu café da manhã, né? Uma das coisas que eu tirei, geralmente, o que causa em questão de alimentação, essa desbiose. Alimentos açucarados, porque vão fermentar, muita farinha, leite, derivados do leite, porque são alimentos inflamatórios, né? Infelizmente, hoje, eu nunca fui a favor de ser muito radical na dieta e tirar tudo, né? Vou tirar o glúten, a não ser, lógico, que você tem uma alergia aí, né? E aí, a gente sabe que não pode, né, ser ingerido. Mas, quando você tá na crise da desbiose, a gente tem que verificar muito isso, porque tem alimentos que pioram, né? Não são só causadores, mas pioram essa desbiose. E, geralmente, esses alimentos são os alimentos que provocam gases em você. É isso que eu falo, o autoconhecimento é importantíssimo. Então, você começa a avaliar o alimento que te provoca gases. Você vê, no meu caso, tem um alimento que ele é maravilhoso, é destringente. Se a gente for falar em questão do alimento em si, ele combate os radicais livres, é muito bom. Só que, infelizmente, no meu organismo ele não é legal, que é o alho. Então, o alho, a cebola, ele causa mais essa irritação no meu organismo. Então, se eu já tô com um quadro de desbiose, a tendência é aumentar. E aumenta a questão da diarreia, das cólicas, né, dos sintomas. Então, gente, tudo isso vocês têm que estar prestando atenção, tá? Então, o feijão pode causar, alimentos muito gordurosos, né, carnes gordurosas, enlatados, embutidos, leite, derivados do leite, como eu já falei aqui,
O glúten pode estar causando sim. Agora, tudo isso, gente, requer um olhar para si, sabe? É você anotar o que eu fiz para descobrir quais os alimentos que estavam causando ou aumentando essa minha desbiose. Eu tive que realmente ir prestando atenção no que eu estava comendo e anotando toda vez que eu tinha um sintoma. Então, eu anotava o alimento e depois, se eu tivesse algum sintoma, dor de cabeça, diarreia, gases, náusea, aquela náusea, parece que você tem um bolo aqui, que não tá, a digestão não tá legal. Aí eu já começava a falar, nossa, o que eu comi antes? Porque aí não é que aquele alimento vai me fazer mal pro resto da vida. Mas já é um momento de você se conhecer, ficar mais alerta. Olha, tá vendo? Esse alimento aqui, dependendo do jeito que já está meu intestino, eu tenho que evitar. Então, a gente realmente começa a ter essa consciência do que a gente está comendo. Ah, então eu não vou poder comer doce nunca mais, eu não vou poder comer pão nunca mais, leite nunca mais. Não é isso, gente. A gente fala nesse processo que realmente, na hora da crise da desbiose. E se tiver que evitar durante algum período para recuperar esse intestino, essa inflamação intestinal, é muito valioso, porque você recupera a sua qualidade de vida e a sua imunidade. Se você está com desbiose, a sua imunidade está sendo afetada. Então, para você ter outros tipos de doenças que a gente nem imagina que começa ali por causa da imunidade baixa, é muito melhor. Concordam comigo? É muito melhor. Então, a gente vê doenças de pele, dermatites crônicas aí, que vem do que, gente? A causa lá no começo do intestino, né? Então, tudo isso a gente tem que estar prestando atenção. Então, eu tô dando dicas aqui de alguns alimentos que, durante a crise, devem ser evitados e outros até que, às vezes, falam que não faz mal, mas para você faz. O Ayurveda, ele trouxe muito isso para mim, né? Vamos supor, couve-flor, geralmente, brócolis, são alimentos que geram mais gases, né? Então, a gente tem que estar aí prestando atenção até na questão de saladas, né? De verduras, né? E depois, sim, depois que você passa pela crise, você melhora, aí você vai voltando com alguns tipos de alimentos e observando, porque às vezes a desbiose, ela começa com sintomas mais leves, né? Com gasezinho, você sente um desconforto, mas não é algo tão severo. E aí você já vai tendo a noção de que alguns alimentos para você não são tão legais. E tem outros que ok para você. Então, tudo isso é questão de autoconhecimento. Frutas cítricas, geralmente, né, soltam muito o intestino, então aumenta a crise da desbiose, né? Então, tudo isso tem que estar prestando atenção. Não é porque é fruta também, verdura, salada, eu posso comer de tudo. Não, você tem que estar prestando atenção no seu organismo, tá? Não é normal estar sentindo cólica, não é normal estar sentindo dores, gente. Não é normal. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho isso, é normal, eu sempre, essa enxaquecazinha, sempre eu tive, né? Eu vou tomar ali o medicamento, ok. Então, não é normal. Realmente você tem que parar. Mas eu tenho que me apavorar? De jeito nenhum. Você tem que prestar atenção em você. Entendeu? Se é a alimentação, se é a sua rotina que tá muito pesada, eu falo pra vocês, gente, o meu emocional, desde pequena, afeta tanto o meu intestino, muito, muito. Eu lembro quando eu era muito pequena, eu devia ter uns 6 anos por aí, eu morria de medo de dentista e eu tive que arrancar 2 dentes, porque um tava nascendo em cima do outro, né? E eu lembro que tinha que dar anestesia, né? Aquela anestesia que muita gente tem horror. Gente, toda vez que eu ia, me dava dor de barriga.
toda vez que eu ia me dava dor de barriga. Olha só como o emocional afeta o nosso físico. Andar de avião, como eu já falei aqui, muitas vezes, né, eu já tive pânico de avião, graças a Deus não tenho mais, porque eu amo viajar, né? E aí, toda vez que eu sabia, às vezes, gente, não era nem no dia, às vezes só de marcar a passagem, tipo assim, ó, compramos a passagem, tal dia vamos viajar de avião. Ali já me dava dor de barriga. Então, para vocês terem noção, tanto que o nosso emocional está ligado ao nosso físico. Às vezes a pessoa fala assim, deve ter sido alguma comida estragada, alguma coisa. Não, quando vai pensar, nossa, foi o meu emocional. Eu fiquei ansiosa demais. Às vezes tem gente que vai fazer uma apresentação, não gosta de falar em público. Alunos mesmo, eu já presenciei colegas que iam fazer apresentação e que na hora passavam mal, vomitavam, tinham náuseas, dor de cabeça, então, e afetava o intestino. Então, a gente tem que estar prestando atenção para o nosso lado emocional, sabe? Procurar ajuda terapêutica, vai num psicólogo, sabe? Começa a aprender a lidar com essas crises suas, né? Com esses medos, né? E a gente tem que estar muito atenta a isso, porque afeta a nossa qualidade de vida, como eu já disse aqui. Então, gente, a saúde do intestino, ela é primordial. Então, como eu já estava falando aqui, o sono é muito importante. A atividade física é essencial, porque eu já disse aqui, né? A gente já falou muito sobre depressão, ansiedade e a serotonina, que está muito ligada, né, a nosso humor, né, ao nosso bem-estar. A maioria da serotonina, da produção de hormônios no nosso corpo é feita no intestino. Então, gente, olha só o tanto que o intestino é importante para nossa imunidade, para o nosso humor, para nossa disposição no dia a dia. Então, a gente tem que estar muito, muito ligado a tudo que acontece, ao que a gente alimenta, ao que a gente pensa, ao que a gente sente, porque afeta diretamente o nosso intestino. Então, eu já falei aqui da alimentação, dos alimentos, você prestar atenção, porque não adianta eu chegar aqui e falar assim, ó, não coma isso, isso e isso, coloque outros alimentos na sua dieta. Ok, vai funcionar para a maioria, mas tem alimentos que você ainda vai colocar na sua dieta que não vai te fazer bem. Por isso que eu falei de você estar anotando. Eu sei que é muito difícil, que não corre do dia a dia, mas para quem tem, gente, crise de desbiose, eu posso garantir a você que vai melhorar muito, muito, muito o seu intestino. Então, você ir lá, anotar tudo que você comeu. Eu tenho uma tabela que eu ponho até os sentimentos, sabe? Às vezes dá um sentimento de tristeza, às vezes um desânimo, um sono, uma indisposição que você não entende de onde você veio, que às vezes você pensa assim, nossa, mas eu dormi bem essa noite, não tô passando por nada, assim, né, de muito preocupante e tal. E tô com sempre essa indisposição, essa vontade de não fazer nada. E às vezes as pessoas chamam até de preguiça. Nós mesmos, né, nos culpamos muito, né? A gente fala assim, isso é preguiça, né? Por que eu tô tão preguiçosa? E às vezes, gente, é uma desbiose. É um alimento que não tá te fazendo bem. Então, você começa a prestar, me deu isso 2 horas da tarde, o que eu comi no almoço? O que tá faltando? Porque às vezes, igual eu já falei, né, que a depressão, às vezes não é nem
é uma depressão, é falta de vitaminas, falta de minerais, de aminoácidos. Então a gente tem que estar fazendo exames, sim, ir no médico, porque quando a gente começa com essas crises, ou com esses sintomas que eu falei, né? A gente tem que procurar o que é, porque não é normal. Pode ser comum, porque hoje, quando você conversa com muitas pessoas, elas relatam a mesma coisa. Ah, mas eu também sinto isso. Ah, isso é do dia a dia. Nossa, não, gente. Pode ser comum, mas não é normal. Então, vá atrás de um médico, geralmente nutrólogo, médicos com especialização em ortomolecular, eles passam esses tipos de exames para saber realmente se você tem uma disbiose, porque a disbiose, ela causa também a falta de minerais, de vitaminas, porque principalmente quem tem diarreia, ela vai embora ali, não tem a absorção das vitaminas, dos minerais. Às vezes você tá até com uma alimentação legal, mas a absorção não tá boa. Então, tudo tem que ser avaliado, né? Às vezes a pessoa tá com uma anemia aí porque começou com uma disbiose, né? E a questão dos probióticos. Durante o meu tratamento, muita gente falha em tomar antibiótico. E aí piora a situação, porque você já tá com a disbiose desregulada ali e toma antibiótico, pode piorar, tá? Então, eu não tomei antibiótico. Igual eu já falei, eu parei de tomar alguns alimentos, parei de comer alguns alimentos, refrigerantes, alimentos gasosos, que, né, dá mais gases e tudo, eu parei. Parei com as frutas que tinham a quantidade maior, né, de frutose. E aí, o que eu fui fazendo, gente? O probiótico, o que o probiótico me causou? O probiótico ainda começou a me dar mais gasezinhos, aquele incômodo na barriga, sabe? E muita gente tem isso, principalmente bebê, às vezes vão tomar probiótico, aí a mãe até relata, mas meu filho depois que começou a tomar o probiótico, piorou. Porque o probiótico são as bactérias boas, né, vivas, né? E aí, o que eu fiz? Eu comecei a passar biomumps de bactérias, né, que é os pedacinhos de bactérias boas para o nosso organismo, mas são pedacinhos. Quando ela chega no intestino, ela não causa esse desconforto que às vezes o probiótico pode causar, tá? Mas tem gente que é super tranquilo para o uso do probiótico. E, gente, o probiótico geralmente é bom ser prescrito por um nutricionista ou um médico que entenda, porque tem vários tipos de bactérias que vão atuar só no intestino delgado, outras vão só atuar no intestino grosso, ou você pode fazer uma junção para atuar no intestino delgado, no intestino grosso. Então, tudo isso vai fazer a diferença dependendo dos tipos de bactérias. Por isso que é muito importante, começou a ter essas crises, procure um médico para ele estar te orientando, um nutricionista para ele estar te prescrevendo os suplementos necessários. Durante a primeira semana, geralmente, eu trabalho assim, durante a primeira semana, eu não acrescento nada. Eu retiro, tá? Eu retiro aquele alimento que tá me fazendo mal, ou algo, né, emocional que esteja me fazendo mal. Eu preciso trabalhar com isso, e se for preciso procurar um psicólogo, eu procuro. Outra coisa que eu faço logo na primeira semana, eu uso muito chás. Isso eu acrescento, chá de gengibre, que me ajuda, o funcho me ajuda, endro me ajuda na questão da digestão, hortelã, o coentro me ajuda na questão da desintoxicação, mas isso eu preciso, junto com isso, gente, tá com uma alimentação que não me faça ter
mais fermentação, gases que vão me dar mais ainda desconforto, tá? Tem que ser junto com a alimentação, não tem jeito. E aí, gente, procuro fazendo algo pro meu espiritual. Então, eu faço meditação, eu faço oração, ainda aumento, intensifico, porque muitas vezes, no meu caso, eu entendo que a minha desbiose está mais ligada ao meu emocional. Então, alguma coisa não tá bem. Eu faço yoga, mesmo na desbiose, quem tem as crises sabe que são cólicas mais fortes e às vezes quer fazer uma atividade física, não consegue, então eu faço uma atividade física mais leve. O que eu recomendo? Uma caminhada, aquilo que te faça bem. Se for para dançar um pouquinho, dance. Uma yoga, é super importante também tá fazendo essa questão da atividade física. Não precisa ser intensa, tá? Mas que faça algum movimento. Outras coisas também que eu acho super importante, que pra mim, gente, tô falando assim, no meu caso também, o que funcionou? Massagens, uma drenagem. Na verdade, eu acho que tudo que vem a desbiose não é considerado uma doença, tá? Mas pode sim levar a uma doença, né? Se continuar, se a pessoa realmente não começar a tratar, né? A fazer mudanças. Então é um momento de você olhar para si, sabe? De você parar um pouquinho. Não tô falando, eu vou parar tudo, vou parar de trabalhar, de estudar. Não, é um momento às vezes de você pensar, o que tá acontecendo? Aonde que eu tô errando? O que eu tenho que parar? Primeiramente, é o que você tem que parar de fazer que tá te fazendo mal. E depois a segunda semana, porque quando você começa a fazer isso, tenha certeza que os sintomas, eles vão melhorando, tá? A não ser que você esteja aí num tratamento, que tenha que tomar antibiótico e tudo, tá? Mas tirando isso, não. A tendência é melhorar. Na segunda semana, aí sim, eu vou acrescentando alguns alimentos, né? Que podem ser acrescentados, frutas, verduras, e vou anotando. Olha, esse alimento, depois que eu comi esse alimento, piorou minha dor. Então, não vou ainda utilizar esse alimento, né? E aí, gente, você vai melhorando, mas é uma mudança de hábitos. Por quê? Porque se você volta a ter uma alimentação muito ruim, o emocional muito ruim, no trato emocional, tá sempre nervosa, sempre estressada, sempre preocupada, você começa a ter a desbiose de novo. Então, é um ciclo, sabe? Aí melhora 10, 15 dias, daqui a pouco volta a crise. Isso é muito ruim, porque cada vez que você tem isso, a sua imunidade vai ficando mais afetada. E aí você fica muito mais susceptível a vírus, bactérias, né? A outros tipos de doenças. Então é muito importante. Uma coisa que eu acho super importante, gente, tá relatando aqui, é sobre a endometriose. A endometriose, eu já falei até aqui no podcast com a doutora Lídia, uma ótima ginecologista, especialista em endometriose profunda. A gente já falou que a endometriose não é algo muito simples assim, tem que ser tratada, tem que ser levada a sério. E a endometriose está ligada à nossa imunidade. E quem está ligado à nossa imunidade? O nosso intestino. Então, gente, depois de tudo isso, é necessário, se for necessário, tem que tomar suplementação, sim, para o intestino, para melhorar a questão do intestino. As fibras têm que ser acrescentadas, tá? Cuidado para não acrescentar tanta fibra logo na crise da desbiose, para não estar causando um desconforto. Mas a partir do momento que for melhorando, sim, os sintomas, tem que ser acrescentado as fibras, né? Vitaminas do complexo B, o magnésio. Então, assim, vale a pena
ver a ingestão, vitamina D, ver a ingestão desses suplementos. Dentro da aromaterapia, né, eu já falei dos chás os chás que eu uso, geralmente eu faço uso pela manhã dos chás. O gengibre e a cúrcuma, eles são anti-inflamatórios, tá? A cúrcuma eu tenho na primeira semana que tá com a crise, eu já não uso tanto, porque se eu tô com diarreia, a tendência dela é dar mais diarreazinha. Então, eu seguro ela um pouquinho, mas depois eu vou acrescentando aos poucos, né? Então, tudo isso é necessário. A questão dos óleos, para dar desbiose, que eu uso bastante, é o DDR Prime, né? Eu trabalho com os óleos do Terra, eu passo com óleo de coco para melhorar essa absorção, né? Então, eu passo na minha barriga o DDR Prime, o frankincense, que é o olíbano, passo junto também. E se eu tô com azia, aquela má digestão, o Zengeste aqui. Eu nem chego, gente, a ingerir. Porque como a gente já falou aqui, o óleo só de você inalar ou passar na pele, dependendo para o que você queira, ele tem até uma absorção melhor, né? Vai agir melhor no seu organismo. Então, gente, vocês podem ver que é tudo um todo, não é só alimentação, né? É saber conduzir, né? Tanto desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, vai interferir sim na sua saúde intestinal. Então, eu vim falar aqui com vocês rapidamente, porque como é um vídeo, eu não quero estender, mas para vocês estarem se alertando, fazer os exames, né? A partir dos 40 anos, é necessário estar fazendo a colonoscopia, né? Um exame que vai ver por dentro os nossos intestinos, se tem pólipos, né? Que o pólipo, dependendo, tá, gente? Não é porque você tem pólipo que é um câncer que vai, né, ter um câncer, não é isso. Mas tem pólipos que pode sim gerar câncer, né, no intestino. E a gente tem que estar fazendo esse acompanhamento. Então, fez 40 anos, já faz logo uma colonoscopia. Ele já é um exame que já é passado de prevenção. E meu pai teve câncer no intestino. Graças a Deus, ele descobriu no início, devido ao exame de colonoscopia, né? Então, ele fez esse exame, descobriu no início, fez cirurgia, fez químio de prevenção, tá aí, graças a Deus, curado, né? Mas sempre tendo esse olhar, né? Cuidadoso com o intestino, né? E então é um exame assim que todos devem fazer. Tem histórico na família de câncer no intestino? Faça antes, tá? Já faça antes. Geralmente, o que foi passado para mim, até por uma médica, quando se tem casos na família, tem 20 anos, já faça. Ou sentiu algo que não tá legal, já faça. O que não é legal fazer é durante uma crise de desbiose, que a pessoa tá com muita diarreia, ela fazer esse exame, porque a tendência, como você tem que tomar muito laxante e tudo, a tendência é aumentar as dores e é muito desconfortável, porque você tem que fazer uma dieta, o pré-preparo dele é mais puxado, tá? Mas é um exame essencial para nossa saúde. Então, eu tô aqui, assim, né, falando da importância intestinal, como pessoa, como profissional da área da saúde, eu tenho que estar alertando, né, as pessoas em relação, tanto que é importante a gente estar cuidando do nosso intestino, né? Então, eu já falei, acho que tudo que eu tinha que falar. Se alguém tiver algumas dúvidas, isso aqui não é uma consulta, tá? Não é para você chegar lá, ai, beleza, vou cuidar do meu intestino, me dá isso, me dá magnésio, me dá probiótico. Não, eu estou falando sintomas, tratamentos em geral, mas procure sempre um profissional,
tá? Um nutrólogo, um ortomolecular, que geralmente cuida muito bem disso, ou se você tem um médico de confiança, que é gastroenterologista, converse com ele também. E a gente tá tendo muitos ganhos aí com a nutrição ayurveda, com a aromaterapia, em questão de prevenção, né? O tanto que a gente tá levando a alimentação a sério, melhora muito, muito essa questão do intestino, né? Melhora essa saúde intestinal. Evita aí muitas doenças mais sérias, né? E que vão afetar, como eu já disse, aí a nossa qualidade, a nossa rotina, tá certo? Então, gente, isso aqui é uma palavrinha para vocês. Estou inteira disposição para dúvidas, perguntas. E terça-feira nós temos o Simplesmente com Gabi. Mais uma vez, espero todos vocês. Uma excelente tarde, uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.